Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Eu fico sempre feliz e agradecido a Deus pela sua companhia. Você que já está aí do outro lado nos acompanhando. Eu louvo a Deus por você estar todos os dias aqui conosco. Nós estamos aqui desde 6 horas da manhã no canal do YouTube e durante o dia em outras plataformas e também algumas emissoras. E nós queremos agradecer muito a você que tem nos acompanhado. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando você, sua casa e a sua família. Eu fico grato a Deus por saber que existem irmãos que assistem e que compartilham os nossos estudos. E eu peço mais uma vez, compartilhe esses estudos com alguém, manda para algum amigo, algum familiar seu também. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos ler na sequência dos nossos estudos, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículos 26 a 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29, nos diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O grande problema dos crentes de Corinto é que eles tinham uma tendência de serem orgulhosos e de se orgulharem de coisas que eles deviam se envergonhar. Eles se ufanavam de coisas que deveriam fazê-los chorar. Como eu disse, a grande tendência desta igreja de Corinto eles eram inclinados a se encher de orgulho. Mas quando nós pensamos no Evangelho, o Evangelho não deixa espaço para isso. O Evangelho não deixa margens para a vaidade. Falava recentemente com uma pessoa que o Senhor espera que nós cheguemos a Ele quebrantados, humildes, reconhecendo que nós não somos, não temos, não podemos. E tudo que nós temos, somos e podemos é por Cristo. E Paulo precisa esclarecer isso aqui para os cristãos de Corinto, bem para com todos nós cristãos através da palavra. Paulo relembra os cristãos de Corinto, no verso 26 nós vimos quem eles haviam sido. Eles estavam cheios de vaidade. Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. Paulo quer fazê-los tirar os olhos da vaidade humana para olhar para Deus. O Senhor chamou-os não por causa de quem eles eram, mas apesar de quem eles eram. Eles eram terríveis pecadores. No capítulo 6, versículos 9 e 10, Paulo fala isso. E no versículo 26, Paulo coloca eles no devido lugar deles. Ele diz, olha, o Senhor não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Paulo traz aqueles irmãos para o devido lugar deles, para saber quem eles eram. Muitas pessoas hoje, e eu vejo isso com muita preocupação, muitas pessoas hoje que são cristãos, são salvos, estão por aí cheios de orgulho, de soberba e olhando para os demais que ainda não conhecem a Cristo como se eles fossem melhores do que os demais. Nós precisamos lembrar sempre que nós não fomos salvos pelos nossos méritos, não, mas apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos salvou. Existe muita vaidade religiosa hoje, existem muitas pessoas que, porque hoje estão servindo a Deus, se consideram ou se acham superior ou melhor do que as que estão caídas. Nós precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós precisamos lembrar que nós somos salvos apesar de tudo que nós somos, o Senhor nos salvou.
A vaidade, o orgulho não pode existir no coração de uma pessoa que verdadeiramente confia, crê que foi salvo não pelos seus méritos, mas pela misericórdia de Deus. Paulo relembra os crentes de Corinto o motivo de Deus terem chamado eles. Paulo lembra os crentes a razão de Deus tê-los chamados. Paulo está dizendo aqui: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Aí diz assim, Paulo escreve no final: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, Deus de fato escolhe o tolo, o fraco, o humilde, o desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a necessidade de sua graça. Deus escolhe aquele que não é e transforma para mostrar que quem faz é Ele. Ele quem muda. Ele escolhe aquelas pessoas que estão no pecado, que verdadeiramente reconhecem-se pecadoras e dependentes da graça de Deus, para mostrar o poder dele. O mundo perdido admira o berço de ouro. O mundo perdido admira o status social. O mundo perdido admira o sucesso financeiro, o poder político, o reconhecimento social. É isso que o mundo admira. Olha hoje, as pessoas que têm mais credibilidade, mais nome, consideradas mais importantes, são essas que eu acabei de citar, que nascem berço de ouro, têm status social, têm poder, riqueza, influência política. Essas são as pessoas admiradas, destacáveis na sociedade. Mas nenhuma dessas coisas pode nos recomendar Deus ou nos garantir a vida eterna. Ninguém é salvo por ter poder nas mãos, ninguém é salvo por ter um status social, ninguém é salvo por ser rico, ninguém é salvo por influência. A riqueza, a sua influência, o seu poder político, qualquer outra coisa, ela pode te abrir algumas portas aqui nesse mundo, mas diante de Deus isso não move uma vírgula. Diante de Deus isso não resolve nada. E tudo isso aqui passa e passa tão rápido. O que nós precisamos ter realmente influência, entenda a expressão que eu estou usando, é com Deus, é diante de Deus e nada desse mundo, porque isso aqui passa muito rápido. Isso aqui é muito limitado e nós precisamos pensar nisso. O que as pessoas nesse mundo dão valor, eles dão valor a um berço ilustre, o nome de família, o lugar onde a pessoa mora, a faculdade que a pessoa cursou, a posição que a pessoa ocupa na sociedade. É isso que o mundo valoriza. São essas coisas que o mundo ama e valoriza. E o que Paulo diz é que Deus não dá valor a nada disso. Por isso que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus não permite que ninguém se vanglorie na sua presença. É por isso que eu iniciei o estudo de hoje dizendo o que eu conversava com alguém esses dias. Quando nós chegamos diante de Deus, quebrados, humilhados, e essa pessoa falava para mim: Paulo, tem horas que eu chego diante de Deus, eu não sei nem como, eu envergonhado, porque eu faço coisas que envergonha, que eu tenho vergonha de chegar diante de Deus. E eu falava para essa pessoa: olha, Deus quer que nós cheguemos diante dele assim, envergonhados. O dia que você chegar diante de Deus cheio de orgulho, de vaidade, achando que você é o cara, é nesse dia que você não vai encontrar misericórdia. E Paulo traz os irmãos de Corinto para essa realidade nesse texto, para eles entenderem o que Deus chama, o que Deus olha. Deus não está procurando pessoas especiais nesse mundo. Deus está procurando pessoas quebrantadas diante dele. Que Deus possa nos abençoar, abrir os nossos olhos e fazer enxergar verdadeiramente a nossa posição diante dele e onde estamos hoje, somente pela sua graça e pela sua misericórdia. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.